Então vamos ao nosso primeiro vídeo de programação. Primeira coisa, a gente tem um arquivo aberto aqui, que eu criei, e nós vamos primeiro colocar um loop infinito. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer que assim que o programa inicie, ele entre nisso e fique até a gente terminar esse programa. Então vamos agora colocar uma condição. O que a gente vai fazer nessa condição? A gente vai primeiro checar para ver se a pessoa está apertando o botão do meio do NST, do brick. Então, primeira coisa, nós vamos aqui pegar o sensor, né, porque a gente está querendo um sensor, e a condição vai ser botões do NST, a gente vai escolher o botão do meio e a gente vai escolher a ação de pressionar. Essa visão de vista plana ou não é só uma questão visual. Se você saber aqui, se você quer que o falso apareça ou o verdadeiro apareça em algum momento, ou na vista plana, os dois aparecem ao mesmo tempo. Vamos subir aqui para a gente poder ter uma visão melhor. Então a próxima coisa que a gente vai fazer é, caso ele realmente esteja apertando o botão do meio, a gente quer que o carrinho ande. Então a gente vai usar aqui a opção mover. Por que a gente vai usar essa opção mover e não a ação do motor aqui? Porque nessa opção mover, a gente consegue definir para ele controlar dois motores ao mesmo tempo. Porque como isso é uma coisa que vai ser muito utilizada, o software Lego já vem com essa opção. Então, como a gente definiu na montagem que a gente está usando as portas A e C para controlar os motores, a gente vai definir aqui as portas A e C, direção para frente, porque a gente quer que, se ele estiver apertando, a gente quer que ele vá para frente, né? Então aqui no meio a gente define a direção para frente, a gente bota a força em 100, só porque a gente quer que ele ande o mais rápido possível. E aqui em duração a gente vai colocar em ilimitado. Então, enquanto isso for verdade, ele vai ficar rotacionando o motor para frente. A próxima coisa que a gente vai fazer é, caso essa condição não seja verdadeira, ou seja, se ele não estiver apertando o botão do meio, a gente vai verificar de novo. Então a gente vem aqui e criar outra condição para saber agora. Vamos aqui mudar de novo o botão de NST, para saber agora se ele está apertando no botão da esquerda. Então a gente vai definir isso aqui para o botão da esquerda. Caso ele realmente esteja pressionando o botão da esquerda, a gente vem aqui em mover. Lembrando que a opção de cima é a opção em que essa condição é verdadeira, então você tem aqui apertando esse botão. Caso isso for verdadeiro, a gente vai botar na opção de mover, a gente vai definir aqui a porta como A e C, como a gente tinha definido, botar a direção para frente também. Só que nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele virar para a esquerda. A gente vai virar o máximo aqui. Você tem um controle também do quanto que você quer que ele vire. A gente vai botar no máximo só para ficar uma coisa bem visual. A gente vai definir a força em 100 também e deixar a rotação em ilimitado, a duração em ilimitado. E a gente vai fazer isso, como se vocês estão seguindo a lógica do programa, vocês vão perceber que a próxima coisa que a gente vai fazer é checar agora se ele está apertando o botão para a direita. Então, vamos aqui colocar outra condição. Dentro dessa condição, nós vamos mudar também para o botão de NXT e agora nós vamos botar o botão direito, correto? Caso ele esteja apertando o botão direito, nós vamos colocar mais um mover aqui, de novo, setar a porta para A e C. Só que agora nós vamos falar para ele virar para a direita. Vamos botar a força também em 100%, colocar em ilimitado essa rotação. Caso ele não esteja apertando esse botão, a gente quer que o carrinho pare. Por quê? Porque a gente tem aqui, a gente veio do início, certo? A gente primeiro verificou se ele está apertando o botão do meio. Se ele estiver apertando o meio, ele vai andar para frente, tudo certo. Aí depois, caso ele não esteja apertando o botão do meio, a gente vai vir para essa próxima condição. Sabendo que ele não está apertando o botão do meio, bora ver se ele está apertando o botão da esquerda. Aí a gente verifica se ele está apertando o botão da esquerda. Se ele estiver apertando o botão da esquerda, a gente faz o carro virar para a esquerda. Caso ele não esteja apertando o botão da esquerda, a gente verifica, sabendo que ele não está apertando nem o botão do meio, nem o do botão da esquerda, se ele está apertando o botão da direita. Aí, se ele estiver apertando esse botão, a gente vai virar para a direita. Se ele não estiver apertando esse botão da direita, a gente sabe que ele também não está apertando o botão da esquerda e também não está apertando o botão do meio. Se ele não está apertando nenhum botão, a gente quer que o carrinho pare. Então a gente vem aqui de novo, em mover, coloca aqui, seleciona as portas A e C novamente, só que dessa vez a gente quer que o carrinho pare.
Então a gente seleciona aqui a opção de parada. E a gente quer que ele trave as rodas. Então, como esse é o nosso primeiro código, a gente tem aqui um código bem simples, que é só controlar esse carrinho. E como esse código é bem simples e é o nosso primeiro código, eu vou voltar aqui explicando por partes desse código. Primeiro, a gente define um loop infinito. Esse loop infinito significa que, a partir do momento que você começar a rodar esse código, ele vai continuar rodando sempre tudo que estiver dentro dele. E a primeira coisa que a gente faz é verificar se ele está apertando o botão do meio. Caso ele esteja apertando o meio, ele vai para frente, porque é isso que a gente quer. Se ele estiver apertando no meio, a gente definiu que o carrinho vai para frente. Caso ele não esteja apertando o botão no meio, a gente vai verificar se ele está apertando qualquer um dos outros dois. Então a gente vai primeiro verificar se ele está apertando da esquerda. Então ele vai virar para a esquerda. Caso ele não estiver apertando, a gente vai verificar o da direita, para ele dobrar para a direita caso esteja. Se não, ele vai parar. Vocês percebem também que esse código, como ele é um código simples e é o primeiro código, ele não está preparado para algumas situações extremas. Nesse caso, por exemplo, se a gente estiver apertando o botão do meio e o botão da esquerda, como ele está verificando primeiro se a gente está apertando o botão do meio, ele vai agir como se a gente somente estivesse apertando o botão do meio. Se a gente estiver apertando o botão da esquerda e o da direita ao mesmo tempo, ele vai virar para a esquerda, porque a gente primeiro está verificando se ele está apertando o botão para a esquerda e depois o da direita. Então, assim, esse é um código simples, mas que ele demonstra que mesmo funções simples podem ser feitas tanto de uma maneira a pensar em casos extremos, como não pensando em casos extremos. E assim nós estamos com o nosso código pronto. Estando com o nosso código pronto, tudo que a gente precisa fazer é estar com o NXT conectado no USB e clicar nesse botão aqui. Clicando nesse botão, nós vamos transferir esse código com o mesmo nome que está definido aqui, nesse caso 3-Button Remote, para dentro do NXT. Então agora com o programa completo, nós vamos ligar o brick, pegar o cabo de conexão USB, colocar nele, e eu vou mostrar para vocês aqui no canto superior direito como é que faz para passar o programa para ele. Então nós vamos passar o programa para ele. E vocês percebem pelo barulho que o arquivo foi transferido. Agora só vamos entrar em meus arquivos, arquivos de software, e tem aqui o 3-Button Remote, que foi o arquivo que a gente criou. Vamos rodar ele, e quando ele está rodando, vocês percebem que quando eu aperto no botão do meio, o robô anda para frente. Se eu aperto para a esquerda, ele vai virar para a esquerda. Se eu aperto para a direita, ele vai virar para a direita. Então essa foi a nossa primeira montagem, espero que vocês tenham gostado, e nos próximos vídeos nós teremos outras montagens.